300 quilômetros por hora. Essa é a velocidade que os supercarros de luxo atingem enquanto cortam a paisagem alemã. Mas por que a Alemanha consegue operar uma das redes viárias mais seguras do planeta, onde os limites de velocidade praticamente não existem? A intuição sugere que a aceleração irrestrita causaria instabilidade imediata no tráfego. No entanto, a resposta reside em uma filosofia de construção, onde a rodovia é tratada como uma estrutura de engenharia completa, e não apenas uma via de passagem. Mas isso é apenas o começo da diferença técnica. Pode-se notar que o verdadeiro orgulho nacional vai muito além dos veículos potentes. À primeira vista, a superfície parece um pavimento comum de concreto ou asfalto, mas, na prática, ela esconde um sistema multicamadas extremamente complexo. A estrada não é simplesmente pavimentada sobre o solo natural, ela é edificada com padrões rigorosos que a tornam um corpo estrutural sólido. Engenheiros americanos frequentemente questionam como essa abordagem garante a estabilidade sob altas cargas dinâmicas. Vê-se como a tecnologia de construção de ponta transforma a Autobahn no padrão ouro da engenharia de transporte moderna. O solo serve apenas como fundação para uma obra técnica precisa. Tudo só se complica quando se analisa a composição dos materiais. A análise dos segredos dessa infraestrutura revela agora a profundidade do projeto: 357 mil quilômetros quadrados. Essa é a área total que a Alemanha ocupa, correspondendo a menos da metade do tamanho do estado do Texas. Ainda assim, o país mantém uma densidade de rodovias 7 vezes maior que a dos Estados Unidos. Mas isso é apenas o começo. Mais de 8 mil milhas de Autobahn se estendem por todo o território nacional. Por que a abordagem alemã de construção difere tão radicalmente do método comum? Muitos países simplesmente aplicam uma camada de asfalto sobre o solo e consideram a rodovia finalizada. Na Alemanha, vigora uma filosofia distinta, onde a estrada deve ser construída estruturalmente e não apenas pavimentada. Pode-se notar como a estrutura se divide em 4 camadas: uma fundação de subleito compactado, uma subbase estabilizada, uma base de suporte de carga e a superfície de asfalto de alto desempenho. À primeira vista parece concreto comum, mas na prática, essa composição multicamadas previne rachaduras e deformações. Por essa razão, a integridade da pista se mantém mesmo com carros trafegando a 300 km por hora. Mas os materiais avançados são a verdadeira chave para essa resistência, superando a engenharia básica. A Alemanha desenvolveu um asfalto modificado com polímeros, capaz de suportar temperaturas de verão de até 70 graus. Transição para o próximo nível técnico. O composto permanece flexível no inverno, para resistir ao ciclo de congelamento sem quebrar. Porque são esses padrões rígidos que tornam a Autobahn uma rede onde a alta velocidade é viável. A rapidez é suportada com segurança por uma tecnologia de construção de classe mundial. O fluxo de veículos segue seu curso com estabilidade. Florestas densas e intocadas são o ponto de partida para a tecnologia de construção de classe mundial. Por que o trabalho físico demora tanto a começar quando a rota é apenas vegetação? As equipes técnicas precisam atravessar uma longa fase de preparação antes que a primeira máquina toque o solo. Levantamentos geológicos detalhados, análises complexas de terreno e verificações ambientais rigorosas determinam onde a estrada passará. Esses dados definem a espessura necessária para cada camada estrutural e os métodos de estabilização de solo adequados para cada seção. Mas isso é apenas o começo. Somente após a revisão completa e aprovação de todos os dados é que as equipes recebem permissão para iniciar a obra no local. A primeira tarefa física envolve a remoção total de árvores, vegetação e solo superficial para expor o terreno original abaixo. À primeira vista, parece uma limpeza simples, mas na prática, qualquer material orgânico restante
poderia causar assentamentos desastrosos ou instabilidade na fundação da estrada posteriormente. Pode-se notar como a paisagem muda drasticamente quando o solo nu é finalmente revelado. Equipes iniciam o corte e aterro do terreno, rebaixando colinas altas e preenchendo áreas baixas com precisão mecânica. Todo o trajeto é moldado para corresponder à elevação do projeto, garantindo uma via contínua e suave, sem freios ou desníveis abruptos. O equipamento gradualmente nivela a terra, preparando o palco para a estabilização. Para tornar o nível do solo firme, rolos vibratórios pesados entram em ação para compactar a terra. O processo está apenas ganhando velocidade. Dependendo do tipo de solo e nível de umidade, realizam-se de 6 a 12 passadas, com cada vibração entregando uma força de impacto de cerca de 25 a 35 toneladas. O objetivo é elevar o solo à densidade Proctor padrão, tornando-o forte o suficiente para suportar as cargas imensas dos caminhões europeus. Caminhões pesados trazem pedra britada, descarregando o material seção por seção ao longo da estrada. Depois, fica mais complexo. Imediatamente, uma máquina niveladora espalha a pedra uniformemente, cobrindo toda a superfície até atingir a cota exata de projeto. Vê-se como um caminhão-pipa pulveriza uma fina camada de umidade sobre as pedras para ajudar na ligação durante a compactação. Um trator de esteira remodela a camada, garantindo que a espessura e a planicidade atendam aos padrões exigidos. Finalmente, um grande rolo vibratório compacta o material através de múltiplas passadas. Nesta etapa, não termina a preparação da base. Essa camada cria uma base superior robusta, que atua como fundação de suporte de carga para toda a estrutura. Ela ajuda a distribuir a pressão dos veículos no solo abaixo e aumenta a durabilidade de todo o pavimento. A superfície de solo e rocha triturada agora está nivelada e compactada. A base de concreto está pronta para ser despejada com a chegada dos caminhões betoneira pesados. – 40 centímetros. Essa é a espessura exata da camada de concreto que está prestes a ser formada na nova rodovia. Porque o solo é meticulosamente coberto com lonas brancas de proteção antes mesmo da chegada da massa. À primeira vista, parece apenas uma medida básica de higiene no canteiro de obras. Mas, na prática, essas mantas impedem a perda crítica de umidade para o solo seco e mantêm a superfície base livre de contaminantes antes da concretagem definitiva. Caminhões começam a entrar no local em sequência, transportando cimento pré-misturado com a consistência rigorosamente correta. Pode-se notar o levantamento lento e mecânico do tambor para despejar o concreto fresco e pesado na área de recebimento designada. Mas isso é apenas o começo da operação. A escavadeira hidráulica utiliza sua robusta caçamba de metal para recolher cuidadosamente cada lote volumoso de concreto, porque o fluxo de material não pode ser interrompido sob nenhuma circunstância. Ela o transfere diretamente para o funil da pavimentadora de formas deslizantes. Graças a esse carregamento contínuo, a máquina recebe um suprimento constante, garantindo que o processo de construção avance sem pausas indesejadas que poderiam criar falhas. A pavimentadora recebe o concreto do funil e aciona imediatamente seu sistema interno de trado para espalhar o material por toda a largura da estrada. Depois, fica mais complexo. No interior da máquina, vibradores de alta frequência compactam a massa densa, removendo bolhas de ar microscópicas e assegurando uma densidade uniforme em toda a extensão. Um molde de modelagem na parte traseira pressiona o concreto para as dimensões exatas do projeto, definindo desde a espessura até a seção transversal. Parece simples moldar a pista com uma máquina, mas todo o processo é guiado por um sistema de controle a laser, que garante suavidade milimétrica e a inclinação precisa do terreno.
Com sua operação contínua, o equipamento constrói dezenas de metros de rodovia em apenas algumas horas de trabalho. O processo está apenas ganhando velocidade. Barras de aço são colocadas manualmente na bandeja de carregamento situada acima da máquina para inserção iminente. Elas aumentam a durabilidade estrutural, previnem rachaduras e transferem as pesadas cargas entre as placas de concreto adjacentes. O sistema mecânico empurra automaticamente cada barra de aço para dentro do concreto fresco na profundidade, espaçamento e posição estritamente corretos. Isso assegura que as placas permaneçam estáveis sob o tráfego intenso, permitindo que a rodovia se comporte como uma estrutura contínua e sólida. Transição para o próximo nível. Vê-se como longos braços de acabamento varrem a superfície logo após a modelagem inicial da máquina. As lâminas alisam e comprimem levemente a camada superior, eliminando quaisquer ondas residuais, para atingir o acabamento exigido para rodovias de alta velocidade. Essa etapa é crucial para manter o conforto de condução a longo prazo e a resistência à derrapagem dos veículos. No entanto, o concreto exposto começa a perder água rapidamente para a atmosfera. Quando a superfície inicia seu processo de pega, um caminhão de pulverização especializado aplica uma camada de composto de cura para manter a umidade vital. E isso ainda não é o limite do acabamento. A camada protetora, geralmente à base de parafina ou acrílico, forma um filme fino que retarda a evaporação da água, ajudando o material a atingir sua resistência ideal. Após cerca de 30 a 60 minutos, quando o concreto já assentou o suficiente na superfície, máquinas de escovação especializadas são trazidas para texturizar o pavimento. Suas escovas rotativas de alta velocidade varrem levemente a camada superior, criando ranhuras finas e precisas. A poeira de cimento assenta enquanto o equipamento avança. Tais ranhuras melhoram a aderência dos pneus em altas velocidades e o processo deixa uma superfície limpa e uniforme para as etapas finais. Finalmente, um cortador especializado criará juntas de expansão em intervalos de projeto para controlar rachaduras e proteger a estrutura do pavimento. O pavimento de concreto permanecerá em cura por vários dias, antes da próxima etapa de pavimentação asfáltica. °160°C. Essa é a temperatura exata em que o asfalto deve ser mantido ao chegar nos caminhões basculantes para a aplicação. Por que a tecnologia de pavimentação em projetos europeus e alemães avançou tanto além dos métodos antigos? A carga quente é descarregada diretamente no funil da vibroacabadora, onde o sistema inicia o transporte imediato. A resposta está na eficiência da distribuição interna. Correias transportadoras e eixos sem fim movem o material continuamente para a parte traseira, garantindo que a mistura seja espalhada de forma uniforme por toda a largura da estrada. Os componentes internos giram sem parar, prevenindo falhas na deposição da massa antes que o resfriamento ocorra. Mas isso é apenas o começo da compactação. Pode-se notar como a mesa compactadora atua na parte traseira do equipamento. À primeira vista, o processo parece um simples alisamento superficial, mas, na prática, as unidades de vibração e socagem realizam o trabalho pesado de densificação. Elas atingem de 85% a 92% de compactação, enquanto o asfalto ainda está extremamente quente, porque esse método molda, comprime e alisa a camada em uma única passagem decisiva. Isso se torna especialmente eficaz para a camada de rolamento ou asfalto mástico de pedra, que possui apenas de 2 a 3 centímetros de espessura e perde calor muito rapidamente. O uso de rolos vibratórios tradicionais sobre uma camada tão fina poderia causar rachaduras ou ondulações, mas vê-se como a mesa automática
deixa a superfície perfeitamente lisa e texturizada. Depois, fica mais complexo. No passado, a operação exigia uma frota de múltiplos rolos vibratórios, estáticos e pneumáticos para atingir a densidade adequada. Hoje, as vibroacabadoras de alta tecnologia lidam com mais da metade do trabalho de compactação dentro da própria máquina. As pavimentadoras Vögele, do grupo Wirtgen, são especialmente reconhecidas pela precisão e eficiência de material, reduzindo a necessidade de trabalho dos rolos em 70% a 80%, comparado aos métodos anteriores. Transição para o próximo nível. Por consequência, um rolo de aço leve pode realizar apenas uma passagem final para o acabamento da superfície. Muitos projetos modernos dispensam essa etapa inteiramente, pois o tapete asfáltico já sai da máquina atendendo aos padrões técnicos, tornando a pavimentação mais rápida e consistente para anos de operação. 200 graus Celsius é a temperatura exata que a tinta termoplástica atinge para garantir a aderência máxima ao asfalto já estabilizado. Antes da aplicação, a equipe técnica emprega ferramentas de medição a laser e fios-guia para determinar a posição milimétrica de cada linha divisória e de parada. A máquina especializada de demarcação avança sobre a pista, mantendo o material aquecido entre 180 e 200 graus. Pode-se notar como o cabeçote pulverizador desenha faixas com a espessura e largura rigorosamente exigidas pelos padrões rodoviários, sem permitir desvios. Por que microesferas de vidro são despejadas sobre a tinta ainda fresca? À primeira vista, a pintura parece funcional apenas com o termoplástico pigmentado. Mas na prática, essas minúsculas contas refletem os faróis dos veículos à noite, ampliando drasticamente a visibilidade e a segurança. Em poucos minutos de resfriamento, a sinalização endurece e se funde firmemente ao pavimento, completando a superfície. Mas isso é apenas o começo. A instalação das barreiras de concreto ocorre com peças pré-moldadas em fábrica, onde moldes de aço de alta precisão garantem dimensões e ângulos perfeitos. Vê-se como mesas vibratórias compactam o concreto recém-despejado, eliminando o ar e criando uma superfície lisa de força estrutural crescente. Cada barreira endurecida é removida, inspecionada, numerada e transportada para o canteiro de obras na ordem exata de montagem. Como o método pré-moldado acelera a construção e reduz o fechamento das vias, guindastes e empilhadeiras posicionam os segmentos pesados nos locais especificados pelo plano. Trabalhadores unem as peças usando pinos de aço robustos ou adesivos de ligação, criando uma linha de defesa contínua e estável. Depois, fica mais complexo. A equipe de engenharia realiza uma varredura completa, testando a suavidade, a eficácia da drenagem e a tração da superfície recém-acabada. A câmera desliza ao longo da rodovia, onde cada componente estrutural e de segurança passa pela validação técnica final. Somente quando todos os rigorosos requisitos são atendidos, a estrada é autorizada a abrir. A infraestrutura entra em operação plena. 8 a 15 anos. Essa é a janela operacional exata que uma superfície asfáltica suporta, antes que o desgaste exija uma intervenção técnica profunda. Por que a engenharia opta pela reciclagem da camada superior em vez de reconstruir a estrada inteira? Aparentemente, substituir toda a estrutura garantiria maior longevidade contra os ciclos de calor e o peso dos caminhões. Mas, na prática, o fresamento remove apenas a parte danificada, mantendo a base estrutural intacta para reduzir custos e acelerar drasticamente a liberação da via. A fresadora avança sobre o pavimento, removendo uma camada entre 2 e 10 centímetros de profundidade, dependendo da gravidade das imperfeições. Lâminas de alta resistência trituram o asfalto antigo em fragmentos pequenos enquanto a máquina se desloca. Pode-se notar como a correia transportadora recolhe o material instantaneamente e o carrega nos caminhões que seguem logo atrás.
O processo preserva a fundação da estrada, evitando uma reconstrução total desnecessária. Mas isso é apenas o começo da transformação do material. O asfalto fresado, tecnicamente denominado pavimento asfáltico recuperado, segue para a usina de processamento. À primeira vista, a pilha de detritos parece material descartável, mas, na prática, ela passa por um sistema rigoroso de peneiramento para separar impurezas como solo, pedras grandes ou metais, porque o asfalto antigo possui níveis diferentes de envelhecimento. A triagem classifica as partículas para criar lotes homogêneos antes da mistura. O material selecionado é combinado com ligante virgem, novos agregados pétreos e um aditivo rejuvenescedor específico. Esse componente químico restaura a elasticidade do ligante original, que oxidou após anos de exposição ao tempo. O aquecimento da mistura ocorre de forma gradual e controlada para não queimar o betume envelhecido. Depois, fica mais complexo. Usinas modernas conseguem utilizar de 30% a 60% de material recuperado sem perder o desempenho em comparação ao asfalto novo. Vê-se como o processo de pavimentação utiliza uma única máquina avançada que prepara e aplica o material simultaneamente na superfície limpa. Bicos pulverizadores na parte frontal lançam uma camada fina de emulsão asfáltica ou asfalto líquido sobre a pista antiga. Essa demão de ligação funciona como uma cola potente, garantindo que a nova camada não deslize ou se separe sob o tráfego pesado futuro. Sem qualquer tempo de espera, o equipamento deposita a mistura asfáltica reciclada quente diretamente sobre a base preparada. A mesa compactadora vibra incessantemente na traseira da máquina, espalhando o material na espessura de projeto e criando uma superfície lisa em passe único. Por isso, rolos compactadores vibratórios e estáticos finalizam o trabalho para garantir que a densidade do material atinja o padrão técnico exigido. A compactação adequada previne o afundamento nas trilhas de roda e o surgimento de rachaduras prematuras na nova capa. A verificação final da lisura assegura que a rodovia atenda aos critérios de segurança. O tráfego volta a fluir sobre uma superfície restaurada com desempenho equivalente ao original. Milhares de toneladas de agregados compõem o ciclo vital das rodovias alemãs. Por que integrar construção, manutenção e reciclagem com tal rigor? A gestão técnica assegura que a pista moderna desempenhe sua função exatamente como nova. Pode-se notar a precisão absoluta do acabamento no asfalto. À primeira vista, o processo parece simples, mas, na prática, a reciclagem contínua sustenta a malha viária com eficiência. A infraestrutura segue operando com capacidade máxima,